Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos novamente aqui na nossa cozinha, na Valmac Fornos. Pessoal, tem algumas pessoas, alguns amigos nossos que estão me questionando em relação às possibilidades das pizzas estilo napolitano. Então, como eu costumo dizer, como a gente costuma fazer e usar essa palavrinha antes, estilo napolitano, isso nos permite uma gama muito grande de possibilidades de trabalhar. Hoje eu venho aqui com uma ideia da gente trabalhar a pizza napolitana com algumas sementes, com alguns grãos, tá? Isso é uma variedade, uma possibilidade muito interessante de se trabalhar. Hoje então aqui eu convido vocês a me ajudarem a fazer uma pizza com sementes de gergelim branco, gergelim preto e quinoa. Quais são as possibilidades que eu posso usar aí? São muito grandes. Você pode usar gergelim, como a gente está usando aqui, linhaça, quinoa, semente de girassol, centeio, aveia, enfim, e outras tantas possibilidades. Qual que é a ideia da gente estar trabalhando essas sementes aqui? A gente vai conseguir com essas sementes ter uma pizza mais crocante, mais aromática e com algumas possibilidades que a nossa imaginação conseguir. Então assim, convido a todos vocês para a gente estar dando início aqui. Ela requer um pouquinho mais de cuidado, digamos assim, porque eu tenho que tostar levemente essas sementes para que a quantidade de água não interfira no resultado final da minha receita. Então, gente, a gente sempre tem que lembrar de tostar elas um pouco, dar uma leve torradinha nelas, para que essa quantidade de água não seja interferida no meio do processo. Então aqui eu vou entrar com o meu gergelim branco, com o meu gergelim preto e com a minha quinoa. Qual que é a proporção que eu estou usando aqui? Eu estou usando a proporção de 5% do peso total da minha massa, dividido em quantas sementes eu vou ter, tá? Então aqui eu estou usando 5%, ou seja, 50 gramas de sementes no peso total delas. Se eu tivesse usando 6 sementes aqui, eu iria dividir essa quantidade por 6 até chegar nas 50 gramas. Eu costumo usar essa quantidade porque eu acho que é o suficiente. Isso quer dizer que eu só posso trabalhar assim? Não, na verdade, dependendo daquilo que você estiver buscando, você pode usar uma quantidade um pouco maior. O que eu estou buscando aqui? Eu estou buscando uma certa crocância, um certo aroma, então eu acho que isso é o suficiente para eu estar trabalhando com a minha pizza. Eu posso estar usando, eu sugiro assim, tá? Quando a gente trabalha com grãos, com sementes, não passar de 30% do valor. Vocês perceberam aqui que eu usando apenas 5% a quantidade que dá, tá? Então eu vou começar o processo aqui. Eu já comecei ontem a hidratação dessas sementes. Por quê? Porque a gente vai tostar elas aqui e depois a gente vai entrar com uma quantidade de água, de líquido para a nossa receita. O ideal é não deixar no mínimo 4 horas elas em hidratação. O legal, o bom é você fazer de um dia para o outro, no mínimo umas 10 horas deixar ela hidratada. Que quantidade de água que eu devo usar? A mesma quantidade do peso das sementes. Se eu estou usando 50 gramas, que é o meu caso aqui, eu vou usar 50 gramas de água, da quantidade total de água da minha receita. Lembrando então que eu costumo geralmente trabalhar com essa farinha, que é a farinha orquídea artigianale, com 63% de hidratação, ou seja, 630 gramas de água para 1 kg de farinha. Eu tirei 50 gramas do peso total,
Ou seja, eu tenho 580 gramas de água aqui, porque os outros 50 eu já acrescentei aqui. Então, pessoal, o que convido a todos vocês aqui, ó, a gente vai levar até mesmo no nosso forno Valmach aqui, ele está com a chapa levemente quente. Aí a gente vai deixar ele por mais ou menos uns 10 minutinhos ali, não é necessário mais do que isso para ele chegar no ponto ideal. Então, pessoal, saindo do forno ali e dando continuidade, tá? É como eu falei, eu já comecei a fazer ontem, tá? Essas sementes, elas vão ficar assim, deste modo aqui, ó, tá? Elas vão ficar bem hidratadas aqui. Lembrando então que aqui eu tenho 50 gramas de água e 50 gramas de sementes aqui de grãos, tá bom? Então, ó, a gente já consegue sentir um aroma bem legal aqui, tá? A gente vem aqui, dá uma mexidinha aqui, ó, e a gente já consegue perceber, a chapa aqui do nosso forno, ela tá por volta aí de uns 100 graus, tá? E já começa a dar aquele cheirinho, aquele aroma amendoado no ar. Então, agora enquanto aqui a gente vai trabalhando, vamos trabalhar a nossa massa estilo napolitano. Então aqui eu tenho 1 kg de farinha, tá? Geralmente eu uso a farinha artesanale aqui do moinho Orquídea, tá? Até porque é aqui da nossa cidade também, tá? E é uma farinha que hoje no custo-benefício é fantástico. O que eu vou fazer aqui agora? Vou desligar aqui e vou deixar aqui um pouco dessas sementes, vou tirar aqui e vou deixar elas esfriarem, tá, pessoal? Tem que deixar elas esfriarem. Vocês viram que não foi nem 5 minutos aqui, tá? Deixem elas esfriarem antes de acrescentar a água. Aqui a gente vai fazer a nossa receita clássica, básica e bem tranquilo. 1 kg, tá? De farinha, certo? Aqui então eu vou estar usando, tá, pessoal? Porque hoje aqui em Caxias do Sul a gente está no verão aqui, então tem feito uns dias bem quente. Então eu vou entrar aqui com 2 gramas de fermento, tá? Eu vou mexer aqui, tá? Vamos misturar esta quantidade de farinha com a quantidade de fermento, tá? E aí pessoal, vocês sabem que eu já trabalho com essa farinha há algum tempo, eu sei que a quantidade legal de água que eu trabalho com ela é 63% de hidratação. Então aqui eu tenho 580 gramas, por quê? Porque eu tirei 50 gramas aqui para fechar o peso total. Então aqui eu vou misturando elas, tá? Do jeito tradicional que a gente costuma fazer aqui. Só após eu entro com o sal, eu deixo dar uma misturada aqui, só a água, a farinha e o fermento, tá? E eu costumo, pessoal, acrescentar a semente já aqui, tá? No momento em que a gente está misturando aqui. Eu acho que fica mais fácil para a gente conseguir trabalhar, tá? Então eu pego aqui e coloco toda a quantidade da semente aqui que eu vou trabalhar, tá bom? Deixa aqui. Eu acho que fica mais fácil para a gente estar trabalhando assim, tá? Lembra que às vezes lá em outros vídeos eu tenho feito, tá? Que dá a impressão, né, que a massa vai ficar um pouco seca, alguma coisa assim. Eu digo para vocês que não, até porque a gente já trabalhou em outros vídeos aí também. Aqui é aquele trabalho, né?
de descontração, de momento de prazer, de relaxamento, tá? Pra gente tá misturando essas sementes, esses grãos aqui na nossa massa. Eu costumo entrar agora com o sal, desculpa, tá? Estou usando uma proporção aqui de 2,5%, que geralmente é o que eu uso, ou seja, 25 gramas aqui. E aí agora a gente começa aquele trabalhinho gostoso que é sovar um pouco aqui a massa, momento tranquilo, momento gostoso aqui, para a gente estar fazendo uma pizza estilo napolitana bem interessante. Aqui a gente vai sovando um pouquinho, né? Que a gente vai tirando das mãos aqui. E lembrando, galera, que você pode estar usando outras sementes aí também, sem problema nenhum, tá? Aqui eu já vou trazer ela para a nossa mesa, tá? E lembrando também que aqui é apenas uma sugestão da quantidade de grãos. Eu acho que esta quantidade já é uma quantidade bem interessante de grãos, tá? Então, posso estar colocando alguma coisa a mais? Sem dúvida, pode sim. Pode estar trabalhando aí com uma quantidade um pouco maior de grãos, tá? Aqui a nossa ideia é aquela, a gente vai usar, digamos assim, uma semi-autólise, se é que isso existe, tá? Porque a gente tem uma quantidade bem pequena de fermento, mesmo o dia estando quente hoje aí, a gente tem uma quantidade bem pequena de fermento. Então eu consigo fazer isso praticamente sem levar a massa para geladeira, para que eu consiga chegar naquele ponto de véu o qual a gente gosta e precisa trabalhar com a massa. Bom, aqui então vocês viram, ela já está totalmente misturada. Agora aqui, sem fazer força nenhuma, tá, pessoal? A gente vai deixar ela estar descansando aqui, para depois a gente estar trabalhando ela e a gente estar chegando com ela no ponto de véu. Percebam que é aquilo, ela está uma massa completamente desestruturada. A gente vai esperar uns 10 minutinhos aqui e ela já vai começar a mudar. Olha que massa linda que ela fica, com esses pontinhos pretos aqui e os pontinhos brancos que não vai dar para vocês verem, mas ele traz uma crocância e um aroma muito legal, muito gostoso, tá? Daqui a pouquinho a gente volta, daqui 10 minutinhos. Bom, pessoal, então aqui passou-se 10 minutos, tá? Dê uma olhada como a nossa massa já ficou bem legal, bem bonita. Claro que falta aqui, lembra, né? Passou só 10 minutinhos, mas olha que massa mais bonita que está ficando a nossa massa aqui. Então a nossa ideia aqui agora é movimentar ela um pouco, tá? Fazendo esses movimentos aqui, tá? Aí a gente espera mais aí uns 10 minutinhos e ela já vai começar a se estruturar mais um pouco. Percebam que é como eu falei, eu acho que essa quantidade aqui já é uma quantidade bem interessante de grãos. Aí a gente manipula ela um pouquinho mais aqui. Agora vamos deixar ela aqui descansando mais 10 minutinhos. Enquanto isso, pessoal, então agora eu vou voltar e vou fazer aqui para vocês a parte dos grãos que a gente havia feito lá no início. Então eu vou pegar aqui um pote. Agora os nossos grãos então já estão frios, tá? Lembra que tem que tostar eles com aí uns 5, 10 minutinhos, tá? Não deixo mais do que isso, e ele tem que estar frio, certo? Então aqui, lembrando então que eu tenho 50 gramas de grãos dividido na quantidade que eu achar que é necessário, tá? 50 gramas aqui. Aqui então eu tenho 50 gramas de água. Vou adicionar aqui, ó, 50 gramas e
vou deixar. O ideal, pessoal, é como eu falei, ficar aí no mínimo umas 10 horas, tá? Para que ele hidrate bem. Aí, ó, ele vai absorvendo a água já, deixa ele descansando, certo? E é só isso aí. Aí, nunca menos que 4 horas. Nunca menos que 4 horas, certo, pessoal? Feito isso, podem levar na geladeira se estiver muito quente o dia, tá bom? Feito isso, é só esperar e depois acrescentar na massa como a gente fez lá no início do vídeo, certo? Bom, pessoal, então a nossa massa aqui, ela descansou então por 1 hora, a gente fazendo aquela questão de ir movimentando ela e dobrando ela. Então percebam aqui então como ficou uma massa, tá? Ela tá bem desenvolvida aqui, tá? Percebam aqui que ó, minha rede de glúten aqui, ó, tá bem desenvolvida. Olha que massa bonita com as sementes, tá? Percebam que ela tá uma massa bem desenvolvida, bem macia, tá? Olha que massa bonita, tenho certeza que ela também finalizada vai ficar linda. Agora então a gente vai acondicionar ela nos potinhos ali, vamos porcionar ela, tá? Ela vai dar aí por volta de 5 massas, tá? Então aí a gente vai porcionar elas e acondicionar nos potinhos, tá? Então aqui a gente faz isso aqui e aí eu tenho certeza que vai ficar bom. Para bolear aqui, né, pessoal, é aquilo. Geralmente existem outras possibilidades, claro que sim, como a gente já conversou, mas eu costumo bolear as minhas massas dessa maneira. Coloca ali assim, puxa ela devagarzinho e ela vai se moldando assim. Percebam que ela fica uma massa bem tensionada. É isso aqui, a gente traz até o potinho aqui e aí a gente dá seguimento às outras também. Coloca aqui, puxa. Lembrando, tá, pessoal, que no acabamento final, no resultado final, vocês vão ver que a massa também ela vai chegar numa textura bem mais macia, até porque ela também já vai estar com o glúten desenvolvido e já terá acontecido a fermentação dela também. Então coloca aqui, puxa a massa aqui. Existem outras maneiras de se molhar? Claro que sim, depois até num outro momento a gente pode fazer assim também, tá? Mas percebam que assim ela fica bem tensionada também, para que a gente consiga estar dando seguimento aí para maturação e para fermentação dela. Então aqui, puxa aqui também, de uma maneira bem fácil, bem simples, aqui, e aí a gente vai finalizando este processo aqui. Aí, massinha boleada, agora a gente vai tapar e isso aqui e aqui. Então as nossas massas estão aqui prontas. Qual que é o procedimento agora? Então agora a gente precisa de um período de maturação, digamos assim. Então agora eu vou levar ela para a geladeira, temperatura aí entre 4 e 5 graus, temperatura de geladeira. Elas vão ficar por no mínimo 12 horas nesse processo. Aí após isso, vamos retirar, colocar ela numa condição de temperatura ambiente também, que seja uma temperatura aí por volta de 18, 20 graus, e aí a gente deixa ela por mais, no mínimo aí, umas 18 horas também, pela quantidade de fermento que a gente usou aqui. Eu acredito que nessa temperatura seja
o suficiente. Então elas vão por um período de maturação e depois finaliza a fermentação. Pessoal, eu queria agradecer também todo o carinho de todos vocês, as pessoas que estão interagindo aqui com a gente, fazendo pergunta, elogiando, dando ideias, e dentro do possível sempre a gente vai tentar atender a todos vocês sempre. Ainda agora para o mês de fevereiro, em sinal de agradecimento também, a gente está bolando alguma coisa aqui na Valmac para presentear a todos vocês, em sinal de agradecimento, tá? Então a gente está bolando aí um presente para todos que já estão fazendo parte da nossa história aqui. Então eu sempre peço, te inscreve no canal, te inscreve lá no Instagram, Valmac Fornos, dá sugestões, entre em contato com a gente. A ideia aqui é sempre a gente estar aprendendo um pouco, ensinando alguma outra coisa. Então assim, te inscreve no canal, te inscreve no Instagram, pergunta, compartilha com a gente as tuas ideias também, porque a nossa ideia é sempre tentar ajudar da melhor maneira possível. Então, de antemão, muito obrigado a todos vocês e logo vai ter um presente bem legal para todos vocês. Aqui a gente vai esperar esse período e a gente volta fazendo uma pizza com uma receita de cobertura bem interessante e eu acredito que bem inusitada também, que vai combinar muito bem com as nossas massas. Galera, muito obrigado, felicidade a todos e logo a gente está de volta. Olá pessoal, então sejam todos muito bem-vindos novamente aqui na Valmac. Então pessoal, agora a nossa massa, a qual a gente havia começado lá no início, ela então está aqui. Ela ficou por volta aí de 15 a 16 horas de maturação na geladeira, temperatura aí de 4 graus por aí, tá maturando na geladeira. Eu retirei essa massa, tá? E ela ficou mais por volta aí de quase umas 20 horas em fermentação, tá? Por volta de uma temperatura de 20 graus por aí. Então, ela tá pronta aqui. Pessoal, se vocês conseguissem sentir o aroma dessa massa, vocês iriam achar surpreendente. Por quê? Porque ela lembra as nossas sementes aqui, a qual elas foram tostadas, então ela tem um leve aroma tostado junto com toda essa fermentação. Então é um aroma muito bom mesmo. Então tá aqui a nossa massa com a maturação e com a fermentação. O que a gente vai fazer agora? Nós vamos abrir essa massa e vamos assar aqui no nosso forno Valmac 45. Eu escolhi uma cobertura bem interessante e inusitada também, até para mostrar as possibilidades que a gente tem na cozinha e na gastronomia. E eu acho interessante isso porque a gente não fica preso a rótulos, a sistemas ou coisas parecidas. Qual vai ser a cobertura que eu vou usar aqui na nossa massa? Eu vou usar o provolone, porque ele também já lembra esse leve gosto defumado, o provolone. Eu vou usar queijo gorgonzola e a cereja do bolo, digamos assim, eu vou usar nozes, que é um casamento perfeito também com o gorgonzola. E a gente também sai daquele conceito da mesmice. Isso é só para provar para vocês que a gente pode, no mundo da gastronomia, variar, achar possibilidades, não fiquem na mesmice. Achem possibilidades e trabalhem assim, trabalhem com a mente de vocês. O céu é o limite. Então galera, vamos lá? Vou pedir a ajuda de vocês aí, sempre daquela maneira bem didática, bem com calma também, sem pressa, tá? A gente enfarinha aqui a bancada, tá? Se vocês pudessem sentir o aroma, como eu falei antes, pessoal, tá maravilhoso. Recomendo que vocês façam essa receita, esse processo aí. Então vamos estar virando a nossa massa aqui, lembrando que ela cai também aqui, ó. Olha só a leveza da nossa massa, uma massa extremamente
fermentada, maturada, tá? A gente coloca aqui um pouquinho de farinha também, tá? E aqui a gente vai abrindo daquele jeito nosso tradicional, com calma, tá? É como eu digo, existem outras possibilidades, outras formas? Claro que sim, mas aqui a nossa ideia também é mostrar as possibilidades de uma maneira bem calma, bem tranquila e bem didática também. Abrindo aqui nossa massa, a gente vai, digamos assim, demarcando a nossa borda. Olha como fica uma massa bonita, com o gergelim preto, o gergelim branco. Olha só, fica uma massa muito legal, muito bonita. Aqui a gente vai abrindo ela, olha como ela tá, uma massa extremamente leve, tá? Bem no ponto, olha só que coisa mais linda, tá? Abrindo aqui, olha só que legal. E para finalizar também, a gente vai colocar aqui na borda, até para dar um charme todo especial, mais algumas sementes aqui na nossa borda. Então aqui, tá pessoal, ela tá aqui, ó, tá? Vamos entrar com o nosso molho de tomate, nosso molho de tomate pelate, tá? Que também dá um sabor todo diferenciado, tá? Olha aqui, a gente vai espalhando aqui o molho por toda a superfície da pizza, olha só, tá? Então aqui agora, pessoal, eu entro também com o meu queijo provolone. Volto a dizer, por que o provolone? Porque ele também tem um gosto defumado, então aqui fica muito interessante um queijo que remeta a este paladar, tá? Aqui então, pessoal, também eu coloco meu queijo gorgonzola, porque é ele que vai fazer o casamento perfeito com as nossas nozes, bom? E também é uma ótima alternativa de receita para aquelas pessoas que também não querem comer carne, tá? Então aqui podem ser bem generosos na questão aqui das nozes, tá, pessoal? Isso aqui também vai dar uma crocância fantástica. Aqui eu separei algumas também inteiras, que fica um acabamento, um capricho fantástico, tá? E aqui, pessoal, o que eu vou fazer agora também? Aí é aquilo, fica muito a critério de cada um. Eu vou pegar um pouquinho de água, tá? E vou passar levemente aqui assim nas bordas, tá, pessoal? Aqui assim. Para quê? Para que eu consiga fazer este movimento aqui com algumas sementes aqui, ó, para a gente dar aquele acabamento aqui, olha, pessoal. Então aí a gente vem de uma maneira bem tranquila também, ó, e dá essa salpicadinha aqui com o gergelim branco e o gergelim preto. É uma pizza extremamente crocante e saborosa. Olha que coisa mais linda, de uma maneira simples, tá? Agora vamos ver como é que está a temperatura do nosso forno. Temperatura de lastro 350 graus, temperatura perfeita para a gente trabalhar com o nosso forno. Vamos estar pegando ele aqui com a nossa pá também, lembrando que essa pá é da nossa linha de produtos aqui também. A gente dá uma leve enfarinhada aqui, tá? E vamos estar pegando a nossa pizza aqui de uma maneira bem tranquila também. A gente dá essa leve ajeitadinha aqui, tá? Olha só que pizza mais linda que ficou, que capricho, tá bom? Então agora a gente vai
levar ela até o forno, ajeita aqui direitinho, né? E a gente vai estar levando ela ao forno. A pizza está soltinha e vamos estar botando ela aqui no forno. Agora, pessoal, a gente aumenta um pouquinho a temperatura aqui e vamos ficar aguardando por volta aí de 2 minutos e meio a nossa pizza estar pronta. Vamos limpando a nossa bancada aqui. Então, para a gente aguardar a saída da nossa pizza. Vamos separar aqui então o nosso aparador também, lembrando que ele também está na nossa linha de produtos, e aí a gente vai esperar a nossa pizza. É o que eu costumo falar para vocês, a gente tem que ir além, pensar fora da caixinha, como a gente diz, ver o que a gente pode fazer, vai ver quais são os nossos insumos e trabalhar e fazendo de uma maneira tranquila, de uma maneira calma, respeitando os processos, respeitando toda essa questão, tá? Aqui a nossa pizza, ela já começou a fazer aquele barulhinho da crocância, muito também pela semente que a gente colocou por cima dela, tá? E aqui, pessoal, vamos dar uma olhadinha aqui. Olha só como ela tá bonita a nossa pizza, tá? Então falta mais um pouquinho aqui. Olha só. Olha aí. Que coisa mais linda. Uma pizza extremamente crocante, com um aroma, pessoal, que vocês não fazem ideia de como tá esse aroma aqui, tá? Tá um perfume fantástico, surpreendente mesmo, tá? Olha aqui, tá muito, mas muito interessante mesmo, tá? Olha só, aí tá fechando praticamente aí 2 minutos, tá, pessoal? E aí vamos estar retirando a nossa pizza aqui, ó. Olha só que coisa mais bonita, tá? Acho que acredito que já tenha dado aqui. Olha só a nossa pizza aqui, tá? Tostadinha, tá? Olha só que coisa mais linda, tá? Olha só. Agora aqui, pessoal, também a gente pode fazer assim. Eu até também separei algumas nozes aqui pra gente também largar aqui, ó, pra gente finalizar aí sim toda essa questão. Olha só que pizza mais bonita, e eu tenho certeza, né, extremamente saborosa, né? Olha aqui a pizza assadinha embaixo, tá? No nosso forno Valmac 45. Então, pessoal, essa é uma ideia também para vocês estarem fazendo. Se vocês pudessem sentir o perfume, o aroma dessa pizza, vocês iriam se surpreender. Fica aqui a dica, então, tá, pessoal? Para que vocês consigam tá fazendo uma coisa diferente, tá fazendo um processo um pouco diferente. Tá, pessoal? Volto a pedir para vocês, se inscreve no canal, curte, compartilha. Volto a dizer, a gente está vendo agora para o mês de fevereiro uma situação de um presente, né, para todos vocês que nos acompanham aqui. Então a ideia é essa, a gente está desenvolvendo algumas coisas sempre para tentar evoluir, para tentar aprender, para tentar ensinar alguma coisa. Tá, pessoal? Então essa aqui é a nossa pizza, uma releitura de uma pizza de gorgonzola com nozes, feita aqui no nosso forno Valmac 45. Pessoal, agradeço
a todos vocês por estarem junto com a gente aqui. Sucesso a todos e um ótimo ano a todos vocês aí também. Obrigado.